Já que nós já vimos todo esse panorama, chegou o diácono aqui, bora. Então, já que a gente já viu todo o panorama, toda a história, agora vamos voltar lá para o comecinho de novo. Vamos fazer vamos lá para o final, depois vamos voltar para o começo. Vamos ver o seguinte. Na lição do domingo, vamos lá para Gênesis 2,15. Gênesis 2,15, aí tem a ordem de Deus para Adão. Diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Uma coisa que a gente às vezes nunca presta atenção é que, embora Deus tenha dado a terra toda para o ser humano, mas a casa de Adão e Eva era só aquele jardim. Ou seja, eles não ficavam andando ao redor do mundo. O lugarzinho deles, a casa deles, era aquele jardim. Era aquele lugar ali especial que eles tinham colocado todas as árvores do mundo, uma espécie de cadáver para eles viverem. Então ali era o lugar, era a casa deles. Agora a lição traz um detalhe muito interessante. O que era que Adão fez para merecer o jardim do Éden? Ele não conquistou, ele não trabalhou para conquistar o jardim do Éden, né? Oi? Isso que ele deu valor, exatamente. Aí, e o povo de Israel, o que eles fizeram para merecer Canaã? Só raiva, né? Então nem Adão merecia o jardim do Éden, nem o povo de Israel merecia Canaã. Qual é a relação de Adão e do povo de Israel com a gente? Pior, porque tem mais conhecimento, Mais luz ali. Pois é. Então, gente, o que é que a gente aprende com isso? Que a terra, toda essa trajetória da terra que nós vimos aí, ela sempre era um presente de Deus. Não era uma conquista do povo de Israel, não era uma conquista, um prêmio que Adão recebeu por ter feito alguma coisa. O tempo todo a terra era um presente de Deus. E um detalhe interessante, agora na segunda-feira. Quando nós encaramos a terra prometida como uma dada, como um presente que a gente não merece, isso deveria produzir na mente do israelita a consciência da dependência de Deus. Eles só estavam ali porque Deus tinha trazido eles para lá. Se fosse pela capacidade do próprio povo, eles ainda estavam no Egito. Eles não teriam como se rebelar contra o faraó e chegar lá. E nem como conquistar Canaã. Porque na semana passada, se não me engano, a gente viu um detalhe interessante, de que nem os próprios egípcios conseguiram conquistar a terra de Canaã. E olha que o Egito era um império muito reforçado, tinha muita tecnologia, muitos soldados, mas os próprios egípcios não teriam conseguido conquistar Canaã. Então aquele ato de dar a terra de Canaã para o povo de Israel era um ato que vinha de Deus. E um outro detalhe na lição da segunda-feira que a gente viu. Por que eles tinham que o tempo todo lembrar da dependência de Deus? Porque no Egito, como era um povo que vivia da agricultura, no Egito tinha o sistema de irrigação. Os egípcios tinham um sistema que fazia as plantações e tinha a irrigação constante. Então eles sempre tinham comida ali, porque no deserto teve um momento lá que eles ficaram reclamando, porque no Egito a gente tinha pepinos, tinha melões, tinha tudo no mundo, mas era porque lá tinha aquele sistema
ficava irrigando as plantações, os cultivos. E o rio Nilo, que é o rio mais caudaloso do mundo. Mas quando chegaram em Canaã, não tinha isso. Então eles tinham que depender exclusivamente da chuva. Ou seja, eles tinham que aprender a depender exclusivamente de Deus. E eu pergunto, qual foi algum momento na sua vida em que você sentiu que você estava completamente dependente de Deus? E você não tinha como resolver, você ficou completamente dependente de Deus agisse. Agora você depende de Deus. Amém. Eu ouvi uma pregação essa semana que a gente acha que a gente fica esperando que Deus fale com a gente. E eu fui para a igreja de Finlândia e lá eu recebi esse verso. Está lá em Salmos 26, versículo 14. E ele diz que a gente tem que esperar pelo Senhor. Então, quando a gente precisa, acha que Deus não fala, porque acha que Deus não está ali. E ele diz que espera. E às vezes é aquela resposta de pessoas que nem sabem a sua situação, ela nem sabe. E aí foi Deus que falou com você. Mas alguém tem alguma experiência em que você ficou completamente dependente de Deus? Que era isso que o povo precisava aprender. E alguém que já teve que aprender com experiência assim? Bom, já contou demais. Vamos ver mais alguém. Vamos ver mais alguém. Alguma situação que você se viu totalmente a mercê, não tinha o que você resolver, não tinha o que você. Por exemplo, agora o livro eu consegui um livro de curso, né? O livro dele vai embora, o que eu faço? E eu me trouxe de volta o curso. Amém. Olha aí. Cavalo de fogo. Olha aí. Então, gente, todos nós temos que passar por uma experiência assim. E reconhecer que é somente Deus que podia nos tirar daquela situação e é somente Ele que nos trouxe até aqui. Então o povo de Israel demorou para entender isso. Na verdade, eles nunca entenderam isso. Porque se eles tivessem entendido, só alguns personagens entenderam, mas o povo todo não entendeu isso, porque senão eles nunca mais teriam se afastado. Eles teriam sido eternamente graças a Deus e nunca mais caíram na tentação de adorar um ídolo. Mas como eles se achavam autossuficientes, por alguma razão que não dá para entender, em algum momento eles ficavam se achando assim, que tinham alguma capacidade. Aí você por isso que ele está lendo o livro de Juízes. O povo se esqueceu, não é que se esquece de Deus. O povo se esqueceu do Senhor e foram atrás dos Baalins. Então eles caíram constantemente nesse erro. Então, gente, aqui na terça-feira tem um outro detalhe interessante. E na conquista de Canaã, nós vemos o princípio de um milagre. Todo milagre que Deus faz, primeiro Deus faz a parte dele e depois você faz a sua parte. Por isso que eu disse lá no Zoom, o famoso verso que não existe. Qual é o famoso verso que todo mundo diz que tem na Bíblia, mas não tem? Não. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Todo mundo jura que esse verso tem na Bíblia, mas não tem. Mas ele é verdade. Deus primeiro faz a parte dele, o mais difícil, mas ele requer a sua ação, ele quer a sua. O poder de Deus não vai deixar você acomodado sem fazer nada. Ele não anula a sua ação, ele não anula a sua resposta. Então, o mais difícil Deus já fez. Deus já abriu o mar, Deus já conduziu eles durante 40 anos, Deus já abriu o rio, Deus já derrubou as muralhas, Deus já derrubou os gigantes. E agora, para a terra de Canaã ser inteiramente deles, o que é que o povo de Israel deveria ter feito? Quem é que lembra? Da lição e do revivados. Sendo que o mais difícil, o grosso, Deus já tinha resolvido. O que é que o povo tem que fazer para a terra de Canaã ser totalmente deles? Não.
só isso não. Tem um negócio que eles tinham que ter feito, mas eles não fizeram e que acabou sendo um deles. Não fique soprando não. Vou vir para essa segunda fileira, porque quando eu falo de primeira fileira, vocês ficam tocados. Olha aí. O que era que eles deveriam ter feito com a terra de Canaã para a terra ser deles de verdade? Você sabe, diga. Ela disse sobre obediência. Se possam, diga nele, Fred. Tá só. Diga nele, Fred. Pode dizer. Esse negócio que eles não fizeram custou caro. Você sabe o que é? Teve um detalhe lá que eles não fizeram, que eles. Eles o quê? Também. Mas tem um detalhe que é mais. A ordem de Deus era que quando eles chegassem em Canaã, eles tirassem do meio todos aqueles países que estavam no caminho. Porque eles já tiveram 400 anos para sair do meio. Como eles não saíram, agora tem que ser na pressão. Vamos sair, quebrar a gente e tomar de conta. Mas o que o povo de Israel fez? Primeiro eles expulsaram alguns, mas aí depois eles se acomodaram, caíram na preguiça. Não, vamos deixando isso aqui, são tão gente boa, eles são tão legais, a gente pode comercializar com eles, a gente pode ser irmão, pode ser vizinho. Vamos deixando um, deixando o outro. Tiveram pena de expulsar todo mundo. E o que é que aconteceu por eles não terem expulsado todos os povos que estavam na terra de Canaã? Qual foi o preço que eles pagaram? Ou você influencia ou você é influenciado. E aí Israel sem força não influenciou não. Foi influenciado para acreditar errado. E aí? Chegar a esse ponto. Então, qual é? Vai para aquele lado, não vai para cá. Por que eles se acomodaram? Por que eles tiveram pena? Por que eles não foram com aquele mesmo embalo do começo até o final? Até expulsar o último cananeu que estivesse ali. A Bíblia diz que eles transformaram os cananeus em escravos deles. Então era bom para eles. Porque os cananeus, não mata a gente vai ser escravo de vocês. Aí eles ficavam fazendo um serviço pesado para o povo de Deus. Mas eles continuavam adorando os ídolos, fazendo as festinhas deles. E aí o povo de Deus se sentiu tranquilo, porque estava tendo escravos. Eles tinham sido escravos no Egito. E agora eles estavam tendo escravos para fazer as coisas para eles, que eles não gostam. Só que eles foram atraídos pela adoração aos ídolos. Foi bom você ter dito isso, porque isso tudo começou lá com aquele episódio dos gibeonitas. Dos gibeonitas, eles caíram num mau costume que levou eles até pagar as consequências, até eles escolherem as consequências. Você lembra da história dos gibeonitas que eu disse, né? Eu disse a você. Eram os atores. Que eles foram bem profissionais ali na atuação. Eles disseram que eles estavam vindo como se fosse lá de João Pessoa a pé, mas na verdade eles moravam ali em Itajá. Então eles fingiram que eles moravam mais longe, sendo que eles moravam bem pertinho. E ali enganaram Josué, dizendo que vinha de longe e tal. E Josué não consultou a Deus, recebeu eles e tal. Prometeu que eles iam ficar vivos. Tem muitas vezes quando a gente não enxerga algo, é porque está tudo muito bom. Você já percebeu que quando a gente está numa necessidade, numa dificuldade, aí a gente vai enxergar Deus com mais plenitude, e não é à toa que às vezes que Israel se convertia, ouvia socorro a Deus, era um tipo que estava comendo, então a dificuldade estava batendo. Então ele, quando ele estava se estabilizando, estava vivendo aquela coisa boa, está aquele com esforço para não viver nadadão. Então aí não se tem necessidade de cumprir da maneira que Deus ordenou. Então isso também aplica-se para a nossa vida. Talvez a fase de bonança, de tranquilidade que a gente esteja passando, já é um alerta para nos preparar, porque não é por muito tempo não. Vai vir a tribulação, vai vir a dificuldade, vai vir
que o povo não aproveitava para se preparar. Na verdade, eles afrouxavam as festas e queriam viver de maneira torta. Aí, quando vinha o problema, não tinha força. Só ia como escravo, os povos pegavam eles, enfim. Mas, quando a gente está nesse período, a gente tem que aproveitar para falar uma conversa com Deus, para com os olhos espirituais chegar justamente nesse contexto, quando aparecer. E pessoas que não são agradáveis a Deus, ao invés de a gente abraçar dessa maneira que eles abraçaram, obviamente, nós não temos ideia de deixar de usar, mas fazer o que é radicalmente a vontade de Deus. Mesmo que pareça muito mais, precisa ter esse funcionamento. Exatamente. Vocês já viram aquela história do preguinho de Satanás? Ele deixa que a pessoa deixou um preguinho ali para Satanás, Satanás foi colocando uma coisa, foi colocando outra, até deixar um bocado de. Como era? Umas carnes podres na parede. Foi exatamente a mesma situação. Deus mandou eles expulsarem os povos, não só para tomar posse da terra, mas para não serem influenciados por aqueles povos. Com aqueles povos que eles tinham deixado, logo eles caíram na tentação de sacrificar os filhos, de fazer todos aqueles rituais, aqueles cultos sexuais ali. Então era para evitar cair na tentação. Então quando a gente deixa alguma área da nossa vida com essa brecha para Satanás, Satanás vai corroer o resto também. Aqueles povos que ficaram causaram a ruína de toda a nação de Israel. Então por isso que eles tinham que ser radicais. Por isso que eles tinham que não se acomodar. Certo? Agora, gente. Ninguém estava do meu Se eu for para o ano do jubileu, vai demorar demais. Vamos pular o ano do jubileu, que eu já falei no Zoom. Quem já entrou no Zoom sabe que é o ano do jubileu e o ano do descanso. Esse é aquele que eu disse. Jubileu vem de júbilo. Como era o ano da libertação, o ano das terras voltarem para os donos, então é um ano de muita alegria. Certo? Agora, resumir aqui no segundo. Mas vamos pular o ano do jubileu, vamos entrar em muitos detalhes. E vamos agora para o cativeiro da Babilônia, né? E mexe, a gente volta para o cativeiro. Qual é aquele salmo do. Vamos para o salmo 122. Não é esse, mas é bem. O salmo que é É só para lembrar. Salmo 120. Não, se eu digo eles alegrem comigo e sério, vamos para a casa do Senhor. É o 137. 135. Eu sabia que era dessa faixa, 137. As margens do rio da Babilônia. Tem até uma música secular, que é esse salmo. Isso. Eles fizeram uma música dançante, os povos da África. Salmo 137. Esse salmo não foi feito por Davi. Ele já foi feito no período do cativeiro da Babilônia. E o que é que diz nesse salmo? Então não esqueça Josué, agora nós estamos bem na frente, centenas de anos no futuro. O povo de Israel está lá, 70 anos lá na Babilônia. Olha. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Dos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós nos campos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Então, por que era tão difícil para o povo de Israel adorar a Deus, louvar, cantar lá na Babilônia? Essa aí é bom para vocês falarem.
um de cada vez. Não se atropelem não, gente. Vamos usar da educação. Fica dois, três falando tudo junto. É. Todo mundo quer falar o nome dele. Ninguém está falando. Tá pensando que uma pessoa, lembrou? Essa pergunta foi difícil, né? Mas pode dizer o que vocês acham. Por que era tão difícil o povo de Israel, longe da sua casa, longe da sua terrinha, longe do seu lugar de origem, por que era tão difícil eles louvarem, serem felizes, cantar em uma terra estranha? Diga. Eu sempre ressalto. É algumas coisas que eu acho que a gente não sabe se não foi alguma coisa. Na época que eles estão no Babilônia, foi tanto tempo ao jeito daquele contexto que era como se eles estivessem na identidade deles. Então, isso era muito forte. Era difícil você, como Daniel faz aquela oração, já clamando a Deus, que tem aquelas potestades espirituais, difícil de realmente a luz acontecer. Aquele momento ali já era angustiante para Daniel, porque ele sabia de acordo com as profecias de Jeremias, não tem. E aí não tinha acontecido. E eu fico imaginando várias profecias que eles passaram no coração de Daniel, como líder espiritual, pensando que, meu Deus, será que a gente vai perder ele? Porque se a gente continuar aqui, a nossa identidade vai ser sumir para sempre. E quando eu começo a ler mais profundamente sobre profecia, aí eu vejo só assim, chegou o momento, a oração, que eles só queriam entender a profecia das 2.300 anos manhãs, era a aflição deles. Já pensou se Deus tivesse insistido em libertar o povo? Já pensou se Deus tivesse insistido porque o povo continuou rebelde, negligente, adorando, ao Deus da Babilônia, porque a gente vê a história, não dá essa conclusão que não é não. Praticamente, o livro de Daniel só fala de 4 personagens. Praticamente, só esses 4. E se a gente vai olhar por aí, será que haveria libertação para esse povo? Porque se eles não fossem libertos, no tempo oportuno, de acordo com a promessa, eles iriam perder a identidade para sempre, como o povo de Deus. Posso falar? Vai, fala. E como vocês falaram para mim assim, Como é que a gente pode louvar a Deus? Como é que eles podiam louvar a Deus? Por exemplo, o Salmo 3. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Se eles eram escravos, eles tinham que louvar diante dos ídolos. Não era no trabalho, não era no viagem, não era em casa, era nos templos dos ídolos. Como é que eles escravos de poder louvar os salmos, os cânticos, exaltação aos Deus, que tinha deixado eles na mão do inimigo? Por isso que eles lamentavam esses salmos sempre por si. Como nós podemos cantar nossas armas estavam penduradas nas árvores guardadas? Nós não podemos louvar o nosso Deus diante dos ídolos. Irmãos, o povo de Deus, quando eles estavam na Babilônia, eles tinham que prestar adoração aos ídolos. Então isso é doloroso demais. Por isso que eles não louvavam. E ele disse, cantem alegremente, mas sabe onde era? Nos templos dos ídolos. E como é que eu vou dizer, Deus me ama, Deus me chama, Deus cuida de mim, se eu estou dependendo do alimento do ídolo? Como está vivendo, irmãos? É uma coisa tirana, uma coisa terrível. bom, gente, mesmo situações adversas, mesmo nós sabendo dessas histórias, nós temos que entender que Deus nos chama para sermos fiéis, para louvarmos a Ele, mesmo nós estando nesse mundo, mesmo estando nessa realidade aqui. Nós não podemos esperar para louvar a Deus, para buscar Deus só quando nós estivermos lá na nova terra.
tempo de ser fiel, o tempo de louvar, o tempo de adorar a Deus, enquanto nós estamos aqui no meio dessa situação. Como Israel estava em cativeiro, mas eles estavam se desafiando, lutando para permanecer, manter a sua identidade, manter a adoração a Deus, mesmo lá. Então nós temos que buscar Deus em todo tempo, está tudo bem. Quando começar a perseguição, é aí que nós devemos louvar, é aí que nós devemos ser fiéis de sábado, é aí que nós devemos ser fiéis a Deus em tudo. Então Deus nos chama no tempo de bonança para nós sermos fiéis no tempo de dificuldade. Amém. Vamos ficar de pé. Tinha bem mais detalhes essa lição dessa semana, mas Está tudo no Zoom. quem quiser, Entra no Zoom. oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Amém. O Senhor prometeu ao povo que aquela terra seria deles, que eles conquistaram aquela terra. Mas nos ajuda, Senhor, a aprender com os erros deles. Quando o Senhor nos deu uma missão, que nós não nos acomodemos, que nós não nos fiemos, nós possamos cumprir até o fim. Amém. Também, Senhor, nos ajuda a ser fiéis no tempo de bonança, no tempo de paz, para sermos ainda mais fiéis no tempo de dificuldade. Amém. Cuide de cada um aqui, Senhor. Que todos aqui possam herdar essas promessas na sua vida. Que as promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó se cumpram em nós. Amém. E entrarmos naquela Canaã celestial para tomarmos posse dela definitivamente. Amém. Deus conosco, abençoe esse dia, abençoe esse culto. Em nome de Jesus. Amém.